no decorrer você vai entender sobre a reprogramação, que é preciso a gente se reprogramar. A gente foi programado e agora é preciso a gente se reprogramar para poder se curar. A cura está na reprogramação. Não existe outra cura. A cura está na reprogramação. Reprogramar os sentimentos, pensamentos, reprogramar a conduta, reprogramar tudo. Bom, olá, seja bem-vindo. Meu nome é Roberto. Se você ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva, ative também o sino de notificações. Hoje eu venho aqui para compartilhar com vocês, para dividir com vocês a minha história de superação. As pessoas já conhecem a minha trajetória, a minha história de vida. Já falei aqui a respeito dos meus transtornos, né? Fui aí uma pessoa diagnosticada uma vez como esquizofrênico, de modo que eu vim aí sofrer transtornos o qual ninguém sabia, muito menos eu. Transtorno de déficit de atenção. Foi descobrir que eu tinha esquizofrênica, eu já tinha quase 30 anos. E foi por conta do meu desespero. Eu precisei procurar saúde mental. Tive problemas aí com drogas e fui obrigado a passar pela saúde mental. Embora a saúde mental convencional não me ajudou muito. Embora eles tenham tido, né, até vontade de me ajudar, mas pela ignorância aí no bom sentido, eu digo ignorância por conta deles ter pouco conhecimento e serem limitados. Então, por conta dessa limitação deles, eles não puderam me ajudar no meu sofrimento psíquico. Mas eu, graças a Deus, aí busquei bastante informações, bastante entendimento na Bíblia, em leituras e consegui tomar consciência dos meus atos. Uma vez que o esquizofrênico ele não tem consciência dos atos. Embora hoje eu tenha um entendimento que a maioria dos seres humanos não tem consciência dos seus atos. Eles não têm consciência do que estão fazendo, eles são programados e estão aí expressando essa programação sem mesmo fazer ideia, e eles acreditam que é normal. O ser humano acredita que é normal, ele está fazendo, ele está agindo daquela forma. Então, segundo as minhas informações, o meu conhecimento, no modo geral, 90% ou mais das pessoas agem no modo automático. E eu, por minha vez, como era aí de uma família esquizofrênica, então eu sempre estava agindo no modo automático, né? Sentia aí os meus transtornos e agindo automaticamente, sem ter noção do que estava fazendo, prejudicando pessoas e me prejudicando, consequentemente me prejudicando. Fui até preso uma vez dos meus atos, então isso me machucou muito psiquicamente, mas foi por conta de eu ter me despertado para a realidade que eu comecei a buscar cada vez mais a minha cura. E hoje eu tenho consciência, tenho mais controle emocional sobre os meus comportamentos, os meus sentimentos, os meus pensamentos. A minha conduta é outra. Se encontrar é preciso, não podemos nascer, viver e morrer sem mesmo ter existido. Eu tirei essa frase de um pensamento, o qual eu pensei assim: eu não existo, eu estou vegetando. Porque as pessoas, no meu entendimento, na minha visão de mundo, as pessoas me odiavam. E eu sentia essa energia, né? A minha conduta emanava uma energia negativa. E vocês podem verificar isso, que as pessoas esquizofrênicas elas emanam uma energia negativa. Por conta dela não ter controle sobre os sentimentos, os pensamentos dela. E ela carrega muito ali, ela alimenta muito sentimentos de ódio, de raiva, frustrações, mágoas, por conta dela às vezes não conseguir expressar. Aliás, não é às vezes não, é por conta dela não conseguir expressar mesmo o que ela sente. E isso não é só do esquizofrênico. Eu percebo que muita gente na sociedade não consegue expressar realmente o que sentem.
né? E muitas delas, elas se envolvem, se entregam aí para as drogas, para as bebidas, por conta dela não conseguir expressar realmente o que sente. Às vezes ela é frustrada, magoada, e por conta dela querer ter falado não, às vezes fala sim, e isso ela fica chateada. Então isso é uma energia negativa a qual ela vai acumulando. Isso prejudica ela, vai prejudicando, porque ela não consegue expressar adequadamente o sentimento dela. E eu fui assim durante quase toda a minha vida. Por conta disso que eu me envolvi com drogas e bebidas. Embora bebidas também não deixa de ser drogas. Então, exatamente por isso eu me envolvi com drogas, para expressar o que eu sentia. Mas eu estava só jogando debaixo do tapete. Eu estava me enganando, usando uma droga para tapear a minha mente. Porque eu me sentia mais seguro usando as drogas, a bebida, e eu falava com segurança. Mas a minha imagem foi se prejudicando com o tempo, né? Como um usuário de drogas, uma pessoa que vivia frequentando o bar. Além disso, também eu ficava muito agressivo, além da agressividade, às vezes caía em depressão por conta da falta, né? Porque daí virou um círculo. Tinha momentos aí que eu ficava na depressão, depressivo, e tinha momentos que eu ficava agressivo. Por falta de entendimento da própria mente, eu vi o mundo como um inimigo meu. Hoje eu não vejo o mundo como um inimigo meu. Hoje eu vejo que a minha própria mente era o meu inimigo. Inclusive, né, se eu vacilar, minha mente me conduz para o prejuízo, me conduz aí para eu me prejudicar. Eu próprio, com meus atos, me prejudiquei durante quase toda a minha vida. Então existe uma imensidão de pessoas assim, não só os esquizofrênicos. E aí quando eu falo se encontrar é a gente se estabilizar emocionalmente. Eu, por exemplo, durante quase toda a minha vida, eu fui uma pessoa ansiosa, tinha dificuldade para se relacionar com as pessoas. Na minha juventude, por exemplo, após a adolescência, eu não consegui um trabalho. Embora meu pai trabalhasse nesse emprego, meu irmão trabalhasse, embora eles estando lá na empresa, eles não conseguiram me colocar lá dentro por conta de eu não passar pelo psicólogo. Então, eu vejo hoje, né, depois de tanta busca, como eu disse, a psicologia, aí a medicina e a psicologia tradicional não conseguiu me ajudar. Né? Eu busquei informações em outro tipo de psicologia, em outro tipo de medicina, a qual eu entendi realmente, consegui estabilizar minha mente, me livrar das drogas, da bebida. É claro que foi longo esse processo, tive bastante recaída. Né? Hoje eu me sinto mais estabilizado emocionalmente. Não vou dizer que eu posso recair amanhã, mas hoje eu estou mais estabilizado. Hoje eu consigo passar informações do que eu sinto. Estou, claro, na busca ainda, não estou perfeito. E eu acho que o caminho é esse, a gente nunca fica perfeito. A gente sempre vai buscando se estabilizar nas emoções, se estabilizar esses sintomas os quais eu senti, crise de pânico. Lá na infância, por exemplo, eu tinha déficit de atenção, tinha dificuldade para me aprender. Hoje eu tenho a escola concluída, estou prestes aí a fazer o Enem, depois pretendo fazer faculdade. Hoje estou funcionário aí, registrado, prestei concurso público, passei. Então demorou um tempo para eu, né, ir me encontrando, porque eu estava realmente perdido com os meus sentimentos, os meus pensamentos. Eu vivia na ilusão, dizia sim para tudo, e por conta de dizer sim para tudo, eu era frustrado, enganado, manipulado, e aí eu ficava aí acarretando aí sintomas, dores emocionais por conta de não me expressar realmente a verdade, aquilo que eu sentia. E eu vejo que muitas pessoas sofrem por conta disso, porque não conseguem expressar, ela não consegue dizer não, se defender de um manipulador, de uma pessoa que quer abusar dela, ela não consegue se defender. E eu era mais ou menos assim. Então eu vivia na ilusão. Hoje eu não vejo o mundo como inimigo, embora tenham pessoas, várias pessoas, muitas pessoas que fingem
né, de ser amigas, elas conseguem se maquiarem, conseguem fazer um teatro. E se você não estiver preparado mentalmente, emocionalmente para se defender dessa pessoa, você é engolido, né? Você é destruído. Essas pessoas destroem você. Elas te atraem ou você atrai elas. Se você não estiver bem psicologicamente, mentalmente, você atrai pessoas com problemas para sua vida. Ao contrário, se você estiver bem psicologicamente, estiver bem mentalmente, você atrai pessoas boas para sua vida. Hoje eu tenho essa visão. E eu, durante aí muitos anos da minha vida, eu só atraí porcaria, só tranqueira para minha vida, porque a minha própria mente era uma tranqueira. Era um desequilíbrio total. Né? Eu era uma pessoa totalmente desequilibrada, só passava coisa ruim, só coisa negativa na minha cabeça. Então eu queria, porque queria conquistar coisas, saciar os meus desejos, mas sem esforço. Eu esperava um Deus aí que me ajudasse, mas esse Deus nunca existiu. Hoje eu descobri, através da leitura e entendendo realmente a Bíblia, que esse Deus está em nós, que a gente precisa buscar com todas as nossas forças, né, para esse Deus que está em nós nos ajudar. Ele ajuda, mas a gente vai ter que sempre estar batalhando. Há possibilidades e há aí oportunidades para todos. Embora você estando num estado esquizofrênico, você não consegue enxergar a oportunidade. Você só enxerga um abismo, umas trevas, escuridão. Então, infelizmente, essa medicina, essa psicologia tradicional, embora agora tem muitas pessoas conhecendo um novo modo de tratar essas pessoas, só que tem um detalhe, né? Esse novo modo de tratar os pacientes, esse novo modelo, esse novo método de tratar os pacientes de saúde mental, pessoas com transtorno, pessoas aí que foram traumatizadas, esse novo modo funciona. Entretanto, ele custa caro. Pessoas pobres, pessoas que dependem do SUS, raramente vão poder alcançar esse tratamento. Então eu recomendo que se você é uma pessoa que tem transtorno, foi traumatizada por conta de algum abuso no passado, foi traumatizado pelos cuidadores, algum período na sua infância, o qual você sofre, tem os sintomas hoje aí com algum tipo de transtorno, seja lá qual for, eu recomendo que você busque com todas as suas forças, a qual não pode pagar um psicólogo ou um terapeuta de qualidade, porque infelizmente, como eu disse, essa medicina, essa psicologia tradicional, principalmente se for pública, eles são limitados para aplicar no seu dia a dia com os pacientes. Reforçando aqui para você, com todas as suas forças, busque, pois agora através da internet você consegue buscar. Se você tem boa vontade, com certeza você vai adquirir muito conhecimento para curar a si mesmo, de verdade. Porque até então, essas pessoas, assim como eu, são enganadas. Né? Elas são enganadas, elas passam ali por um psicólogo, um psicólogo, um psiquiatra, e elas são o psicólogo, o psiquiatra, sem ter o que fazer, sem saber o que fazer, eles foram aí condicionados, foram ensinados a agir daquela forma, né? Drogar o paciente, e sempre a ideia de que a esquizofrenia, que muitas doenças psicológicas, psíquicas, aí não teria cura. Mas eu acreditei lá atrás, quando eu comecei a ler, principalmente a Bíblia, que era possível essa cura. Só que essa cura eu entendi na própria Bíblia, que essa cura depende de cada um buscar com todas as suas forças. E foi quando eu deixei de jogar a culpa no externo, nas pessoas, culpar os médicos, embora muitos deles não estavam com boas intenções, não estão com boas intenções. Muitos médicos, psicólogos atuam por aí sem boas intenções, mas tem muita gente com boas intenções. É claro que ele cobra para isso, ele quer ganhar para isso, e como eu disse, muitos deles são limitados, às vezes querem até ajudar, como trabalho
trabalham às vezes para o sistema público são limitados em querer ajudar. Mas mesmo sendo limitado, né, quando a pessoa quer ajudar, ela ajuda, né, de uma forma ou de outra, nem que for com pouco ela consegue ajudar. Mas quando ela não tem conhecimento também, então ela fica enrolando ela mesma, enrolando você. E você, por sua vez, sem falta de entendimento, fica também à mercê. Eu consegui hoje, estou conseguindo sobressair por conta de eu ter buscado. É claro que teve várias pessoas que passaram pela minha vida aí que me ajudaram, sim, de alguma forma ou de outra. E hoje eu percebo que o que a Bíblia nos quer dizer é que a gente não pode contar para nossa salvação, a gente não deve contar com o homem, com pessoas nenhuma. A gente deve contar com Deus mesmo que está em nós, como Jesus diz, está embutido em nós. Uma vez que a gente busque assim, com sinceridade, busque com verdade, sem mal intenção, é o que eu não vejo em a maior parte desse mundo. As pessoas não agem com boas intenções. Eu já tive essa experiência, as pessoas que se aproximaram de mim, dizendo que queriam ajuda, que estavam aí, né, perecendo, queriam ajuda, mas na verdade elas queriam só aproveitar na oportunidade de estar ali usufruindo daquilo que eu tinha para oferecer e que na verdade ela não estava a fim de se curar mesmo, ela só estava mesmo usufruindo naquele momento de algo que ela necessitava. Então se encontrar é isso, a gente se encontra com a gente mesmo e a gente começa a criar um novo eu, porque esse eu na verdade, pelo conhecimento que eu tenho, esse eu nunca existiu. A gente nasce lá, uma folha em branco, essa folha em branco é um ser, mas sem alimentação, né? Não foi alimentado com nada, não teve instrução, não teve conhecimento, não teve clareza de nada. E quem vai aí alimentando esse ser são os pais, os cuidadores, as pessoas que estão ali em volta dessa criança. Vai alimentando ela com a sua energia, com os seus entendimentos, né? Com a sua segurança, com as suas inseguranças, com as suas crenças. Então vai alimentando esse ser, né? E esse ser, ele pode sair dali um ser saudável, ser um ser amado, sentir amor, ter um sentimento de amor ali naquele lar e entender e crescer aqueles valores, aqueles sentimentos, aquela segurança. E por outro lado, ele pode crescer também com aquela crença negativa, crescer com sentimentos negativos, cheio de traumas, cheio de ódio, de rancor e acreditar que isso é normal. Fazer prejudicar os outros para ele vai ser normal. Segundo o conhecimento que eu tenho, é isso, as pessoas vão crescer acreditando que é normal uma pessoa prejudicar a outra, da própria família inclusive, né? Ela acredita que é normal agir assim, então para ela não faz diferença. Essa é a programação que eu entendi. A gente somos programados quando criança para ser A ou B, né? Ou para ser de uma forma ou de outra, a gente é programado. E se essa programação for uma programação saudável, a gente vai ter uma vida bem-sucedida, uma vida alegre, feliz, né? Vai ter bons relacionamentos, não vai ter aí problemas psicológicos, enfim, não vai ter traumas, não é traumatizado. Embora é raro alguém não ser traumatizado aí quando criança, mesmo que for um pouquinho, mas existe aí também o outro lado, que a pessoa ela é programada num ambiente aí atribulado, né? Assim como o ambiente o qual eu tive, que foi um ambiente atribulado. A minha mãe desorientada mentalmente, ela já carregava isso do passado dela, então foi aquilo que ela conseguiu passar, né? A energia que existia dentro dela foi a que ela passou para a família. E assim meu pai também, a energia que existia dentro dele, né? Uma energia insegura, uma energia de carência, de agressividade, enfim, todo quanto é tipo de transtorno que perturba, que tira a paz de uma pessoa. Toda essa energia negativa que tira a paz foi transmitida aí para famílias, né? As quais hoje muitas passam aí por psicólogo, psiquiatra, e se ela não tiver um tratamento, uma orientação adequada, ela não consegue se reprogramar novamente. Assim como eu estou reprogramando, né? Reprogramando aí a minha história, o meu ser. O que eu venho usando para me reprogramar lentamente e através dos conhecimentos, do entendimento
como eu funcionava, como eu funciono, né? Os sintomas os quais eu vim sentindo aí, ansiedade, déficit. Eu fui reconhecendo esses sintomas em mim e através da leitura eu fui identificando os meus comportamentos. Por que que eu ficava assim? Por que que eu ficava assado? Não é à toa que nos meus vídeos eu venho aí até colocando para as pessoas como ela age diante aí das pessoas que são predadores sociais, que se você dá trela, elas aproveitam mesmo. E é assim a sociedade. Então a gente, por conta do nosso comportamento, a gente dá brecha, facilita para as pessoas de má índole, mal intencionada, mau caráter nos prejudicar. Então é isso. A reprogramação mental é isso. Eu quero, o meu intuito desse canal aqui é ajudar as pessoas a se reprogramarem. Se for relevante para você, se inscreva e ative e aguarde aí, né, novos vídeos que eu quero vir falar para vocês aqui, através da gente se encontrar. Novos vídeos que eu quero postar aqui, tá ok?